O segredo da satisfação não está em ter o que você quer, mas em querer o que você tem e dar a Deus o que Ele quer. Antes de continuarmos, eu quero te pedir um gesto simples, mas cheio de significado. Curta esse vídeo e deixe o seguinte comentário aqui embaixo: Jesus é o caminho. Pode não parecer, mas isso faz toda a diferença. Cada curtida, cada palavra sua nos comentários ajuda essa mensagem a alcançar mais corações, mais vidas, talvez até alguém que hoje está precisando ouvir exatamente isso. Vamos continuar. Amigo, olhe ao seu redor. Observe a correria incessante, a busca desenfreada por algo que parece sempre escapar. Vemos a ascensão e a queda de impérios, a esperança brotando e, muitas vezes, murchando no coração humano. Há uma pergunta que ecoa através dos séculos, nos labirintos de cada alma. Por que a maioria fracassa em encontrar a verdadeira paz, o propósito duradouro, a felicidade que não se desfaz como fumaça ao vento? Não estou falando do fracasso nos negócios, na carreira ou na fama, embora esses também sejam reflexos de uma busca mais profunda. Refiro-me ao fracasso mais devastador, aquele que deixa um vazio no coração, uma sede que nenhuma conquista terrena pode saciar. Olhe para as fachadas de sucesso, para os rostos que exibem confiança, para as vidas aparentemente perfeitas nas telas do mundo. Por trás de tudo isso, há uma dor silenciosa, um lamento abafado, uma insegurança que corrói por dentro. As pessoas buscam preencher esse vazio com dinheiro, com poder, com prazer, com reconhecimento. Elas constroem muros, acumulam bens, perseguem o vento, mas o vazio persiste. Por quê? Porque estão buscando a resposta no lugar errado. Estão tentando tapar um buraco espiritual com coisas materiais, com conquistas humanas que são, por natureza, finitas e perecíveis. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Provérbios 14, 12, há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Essa é a essência do nosso dilema, da nossa tragédia humana. Nascemos com um anseio pela eternidade, com um vazio em forma de Deus que só pode ser preenchido por Ele. E, no entanto, em nossa teimosia, em nosso orgulho, escolhemos caminhos que nos afastam dele. Caminhos que parecem lógicos, sensatos, modernos, mas que nos levam inexoravelmente ao fracasso espiritual, à falha em encontrar a verdadeira vida. A raiz desse fracasso, meu amigo, é o pecado. Não se assuste com a palavra. Não estou aqui para apontar o dedo ou para te condenar. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado não é apenas cometer atos errados. É uma condição, uma separação de Deus, uma rebelião do coração contra o nosso Criador. É a nossa tentativa de ser nosso próprio Deus, de viver à nossa maneira, sem reconhecer a autoridade e o amor daquele que nos deu a vida. E essa separação é o que nos deixa perdidos, vazios, sem rumo. É por isso que, por mais que tentemos, a maioria de nós fracassa em encontrar a plenitude. Imagine uma ponte. De um lado você, do outro a vida abundante, a paz, o propósito que sua alma anseia, a presença de Deus. No meio, um abismo profundo e intransponível. Esse abismo é o pecado. Ele nos separa do Deus Santo, do Deus que é amor e justiça. E por mais que você se esforce, por mais que tente ser bom, religioso, caridoso, você jamais conseguirá saltar esse abismo sozinho. Nossas boas obras, nossas intenções mais nobres, são como meros grãos de areia em face da imensidão do pecado. A maioria fracassa porque tenta construir sua própria ponte, uma ponte feita de esforço humano, de mérito pessoal, que nunca será suficiente para atravessar o abismo. Mas há uma boa notícia, a melhor notícia que o universo já ouviu. E essa notícia é o perdão. O Deus que é santo e justo é também infinitamente amoroso e misericordioso. Ele viu nossa condição desesperadora,
nossa incapacidade de nos salvar, e Ele agiu. Ele não nos deixou entregues ao nosso próprio fracasso. Em sua infinita sabedoria e amor, Ele construiu a única ponte capaz de atravessar o abismo do pecado. Essa ponte é a cruz. A cruz de Cristo não é apenas um símbolo religioso. É o ponto central da história humana, o lugar onde a justiça divina e o amor divino se encontraram. Foi ali, naquele madeiro áspero, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro sem mancha, levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele, que era perfeito, sem pecado algum, tomou o seu lugar, o meu lugar, e pagou o preço total pelo nosso fracasso. Ele sofreu a morte que era nossa, para que pudéssemos ter a vida que era dele. O profeta Isaías predisse isso séculos antes, dizendo: Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Pense na profundidade desse amor. Enquanto ainda éramos pecadores, ainda falhando miseravelmente, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Ele não esperou que nos tornássemos bons o suficiente ou que merecêssemos sua graça. Ele veio porque precisávamos dele, porque estávamos perdidos e fracassando sem ele. E é essa verdade simples, mas avassaladora, que a maioria das pessoas não compreende e por isso continua a fracassar. Elas tentam merecer o que já foi dado livremente. Tentam pagar uma dívida que já foi completamente quitada. O que é a salvação, então? Não é um rito religioso, não é uma lista de regras a seguir, não é um clube exclusivo para os santos. A salvação é o presente de Deus, oferecido a todo aquele que crê. É a reconciliação com o Criador, a restauração daquele relacionamento perfeito que foi quebrado pelo pecado. É ser libertado da condenação, da culpa e do poder do pecado. É ter o seu nome escrito no livro da vida, ter a certeza da eternidade ao lado de Deus. A salvação não é algo que você ganha, é algo que você recebe pela fé. E o que significa ter fé? A fé não é uma emoção passageira, não é um salto cego no escuro. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. É confiar inteiramente em Deus, na sua palavra e no sacrifício de Jesus Cristo. É a decisão de entregar a sua vida, o seu fracasso, a sua dor, nas mãos daquele que é capaz de transformar tudo. É olhar para a cruz, ver o que Jesus fez por você e dizer: sim, Senhor, eu creio, eu confio em Ti. É uma entrega total, um abandono do seu próprio caminho para seguir o dele. Muitos tentam a fé como um último recurso, quando tudo mais falha. Mas a fé não é uma muleta, é a ponte. É o meio pelo qual nos conectamos com o poder ilimitado de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé, você continua tentando, fracassando, construindo seus próprios castelos de areia que desmoronarão ao primeiro sopro do vento. Mas com fé, você se apoia na rocha eterna, em algo que jamais se abalará. E a fé verdadeira nos leva ao arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir remorso pelo que você fez. É uma mudança radical de mente, de coração e de direção. É dar as costas ao pecado e voltar-se para Deus. É reconhecer que você estava no caminho errado, que você se afastou dele e que agora deseja, com todo o seu ser, trilhar o caminho dele. É uma decisão profunda, uma entrega genuína. Você se arrepende de sua própria força, de sua própria sabedoria, de sua própria vontade e se rende à vontade soberana de Deus. Quando você se arrepende e coloca sua fé em Jesus Cristo, algo miraculoso acontece. Você recebe uma nova identidade em Cristo. Você não é mais definido pelos seus erros, pelos seus fracassos, pelas suas limitações. Você é uma nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Sua identidade não está mais em sua carreira, em sua aparência, em suas posses ou na opinião dos outros. Sua identidade está enraizada em Jesus. Você é filho de Deus, amado, perdoado, redimido, com um propósito eterno. Essa é a verdade que liberta, a verdade que dá um fim ao ciclo de fracasso. Esse novo nascimento, essa nova identidade, nos leva à vida eterna. A vida eterna não começa apenas depois que morremos. Ela começa no momento em que entregamos nossa vida a Cristo. É uma qualidade de vida, uma vida em comunhão com Deus, que transcende o tempo e a circunstância. É ter a certeza de que, não importa o que aconteça neste mundo, você tem um lar no céu, um futuro garantido na presença de Deus. E essa esperança, essa certeza, é o que nos permite viver com propósito e paz mesmo em meio às tempestades. Estamos vivendo, meu amigo, nos tempos do fim. Não se engane. Os sinais estão em toda parte. A instabilidade global, a decadência moral, a busca desenfreada por prazer, a rejeição da verdade, tudo aponta para o cumprimento das profecias bíblicas. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, e que o amor de muitos esfriaria. Mateus 24. Esses não são motivos para medo e desespero, mas para um senso de urgência e para a esperança. A vinda de Cristo está próxima. Cada dia que passa é um dia a menos. E por que a maioria fracassa em perceber isso? Porque estão distraídos, presos às ilusões deste mundo passageiro, cegos para a realidade da eternidade. Mas Deus, em sua infinita graça, continua a estender a mão. A graça é o amor imerecido de Deus, o favor que Ele nos concede mesmo não o merecendo. Não há nada que você possa fazer para ganhar a graça de Deus. Ela é um presente gratuito, derramado sobre aqueles que se arrependem e creem. É por causa da graça que você está ouvindo essa mensagem agora. É por causa da graça que a porta da salvação ainda está aberta. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. E com essa graça vem uma missão. Uma vez que você experimenta a transformação em Cristo, uma vez que você compreende a magnitude da sua graça, você não pode ficar calado. O amor de Deus nos constrange a compartilhar essa boa notícia com os outros. Sua vida se torna o testemunho vivo do poder transformador de Jesus. Você se torna um embaixador de Cristo, um farol de esperança em um mundo em trevas. Essa é a sua parte no plano de Deus, o seu propósito, a sua contribuição para o reino. E é nessa missão que encontramos uma profunda alegria e sentido que o mundo não pode oferecer. A esperança que o Evangelho oferece não é uma esperança vazia, baseada em desejos ou otimismo humano. É uma esperança sólida, fundamentada nas promessas infalíveis de Deus. É a certeza de que Jesus Cristo vive, que Ele voltará e que aqueles que nele confiam passarão a eternidade em sua gloriosa presença. É a esperança que sustenta a alma nos momentos mais difíceis, que dá sentido ao sofrimento e que nos impulsiona a viver com ousadia e fé. Meu amigo, você está cansado de fracassar? Cansado de buscar preencher o vazio com coisas que não satisfazem? Cansado da ansiedade, do medo, da culpa? O momento da sua decisão é agora. Não adie. Não espere por uma melhor oportunidade. A vida é um sopro. A eternidade se aproxima. Jesus Cristo está de braços abertos, esperando por você. Ele não te condena. Ele te ama. Ele não te aponta os seus erros. Ele te oferece o perdão. Ele não te pede para ser perfeito. Ele te pede para se entregar. Este é o convite da eternidade, o chamado de amor que pode mudar a sua vida para sempre. Você está pronto para parar de fracassar em sua busca por sentido?
Está pronto para receber a verdadeira paz e o propósito que só podem ser encontrados em Jesus Cristo? Se sim, não há necessidade de rituais complicados. Apenas uma oração sincera, do fundo do seu coração. Você pode orar comigo agora. Não importa onde você esteja, não importa o que você fez, não importa quão grande pareça o seu fracasso. O amor de Deus é maior do que tudo isso. Diga a Ele em seu coração ou em voz alta se quiser: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que tenho falhado em viver a vida que Tu queres para mim. Eu me arrependo dos meus pecados e de todo o caminho que me afastou de Ti. Eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Neste momento, eu abro o meu coração e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a Ti a minha vida, os meus fracassos, as minhas dores. Ajuda-me a viver uma nova vida, uma vida de fé e propósito em Ti. Amém. Se você fez essa oração, se abriu o seu coração a Jesus Cristo, o céu está em festa. Você não está mais sozinho. Você não está mais no caminho do fracasso. Você acabou de iniciar a jornada mais gloriosa e transformadora da sua vida. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Agora, procure uma Bíblia e comece a ler o Evangelho de João. Procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada fielmente e onde você possa crescer em comunhão com outros cristãos. Conte a alguém sobre a decisão que você tomou hoje. Não há maior vitória do que essa. A maioria pode fracassar em encontrar a verdadeira vida, mas você não precisa ser parte dessa maioria. O segredo da fé inabalável, o segredo da vida plena, está em Jesus Cristo. E Ele está te esperando. Abrace essa verdade. Viva essa verdade. E jamais se esqueça do amor que o resgatou. Não se esqueça de deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precise ouvir essa palavra. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber sempre uma palavra de fé e milagre. Fique com Deus e até a próxima.